Eu sei que tem umas questões aí do barco atravessando o rio de uma margem a outra, mas se preocupe não. Fique aqui agora para trabalhar um pouquinho de cinemática vetorial com Sukita. É isso mesmo, não se assuste não. A gente precisa trabalhar agora com a cinemática vetorial, entender mesmo aquelas questõezinhas dos vetores. Então vem cá. Primeiro só uma revisãozinha aqui. Se eu tenho um vetor V aqui, eu posso decompor ele em dois eixos, olha. Trazer uma componente, digamos, Vx para cá, e uma componente nesse eixo aqui, Vy para cá. Ah, mas quem é esse Vx e esse Vy? Se eu tenho esse ângulo aqui, alfa, eu sei calcular esse Vx como V cosseno alfa, porque ele está com o ângulo alfa, e esse Vy aqui é o V seno alfa, porque ele está sem esse ângulo alfa. Ah, é só isso? É só isso por enquanto, essa revisãozinha de vetores que a gente precisa para estudar essa travessia dos barcos em rios. Então, bora lá. Bota o colete aí e bora logo subir nesse barquinho aqui para cruzar o rio, ó. Beleza. Primeiro, esse rio tem correnteza forte, tem uma correnteza bem forte e tem uma velocidade para cá, ó. Beleza? E aí eu apontei o meu barco, botei o motor do meu barco para botar a velocidade dele para lá, ó. Então, essa velocidade é a minha velocidade do barco em relação às águas. Então, eu peguei o barco, peguei o motor e apontei, ó. Estou botando ele para lá, então estou querendo ir para cá. Só que veja o que vai acontecer. Ele está indo para lá, só que o que acontece? Calma, vou pegar o barquinho. Estou com ele aqui, com o meu barquinho, eu apontei ele para lá, estou indo, só que é o que está acontecendo, Eu estou indo para frente, o meu motor, a minha velocidade do barco está fazendo eu ir para frente, só que essa velocidade da correnteza está me trazendo para aqui para o lado. Ou seja, além da velocidade do meu motor, está agindo a velocidade da correnteza, me empurrando aqui para o canto. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter um movimento combinado. Uma parcela da minha velocidade, que é a do motor, está me levando para cima, para frente, e a outra está me arrastando, que é a velocidade da correnteza. Então, ao invés de eu parar na cidade B, eu vou parar na cidade C. Por quê? Porque eu vou ter um vetor resultante, que vai ser dado nessa direção. Então, é esse daqui, quem está me vendo de cima, está lá num drone, está me vendo nessa situação aqui, como se minha velocidade resultante tivesse apontado para cá. Então, ao invés de parar em B, eu vou sair vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá, e vou parar em C sem querer, né? Ok, então é essa análise que a gente precisa aqui para começar a entender algumas questões. Ah, mas como é que as questões falam desse assunto? O que é que elas pedem? Vê só, bem simples, ó, você já deve estar entendendo, e a gente vai usar o princípio da independência dos movimentos. Ou seja, ó, se às vezes ele pede o tempo de travessia e ele me dá essa velocidadezinha do barco em relação às águas e a largura L do rio, o que é que você vai usar? Você não vai olhar nem para o movimento resultante, nem para a velocidade da correnteza, você só quer analisar esse movimento, a componente que faz ele atravessar. E a única componente dessa velocidade relativa que faz ele atravessar é essa VB. Até porque essa VC só está fazendo ele para o lado e essa faz ele para frente. Então, eu analiso somente esse movimento aqui em Y, digamos assim. Então, o tempo de travessia seria dado por quem? V igual a ΔS sobre ΔT. Mas que V? A velocidade do barco em relação às águas. Quem é o ΔS? É esse ΔS aqui, nessa direção também, que é o L. E o ΔT seria o ΔT da travessia. Esse é o primeiro equacionamento que a gente acha. Ok? Pronto, digamos que a gente teve esse VB, teve o L e achou o ΔT da travessia. Agora, com esse tempo que ele gastou para atravessar, veja que esse tempo que ele gastou para atravessar, no caso, é o mesmo tempo que VB leva ele daqui até outra margem e que VC empurra ele dessa direção para cá. Então, veja que VC vai fazer com que o barco saia dessa direção aqui e venha até essa, ou seja, percorra essa distância D. Então, só olhando para o eixo X agora, V igual a ΔS sobre ΔT. Então, VC
está fazendo ele se deslocar esse D em um certo ΔT. Que tempo ΔT é esse? É o mesmo tempo, que é o tempo da travessia, então eu tenho esse outro segundo equacionamento. São duas equações que a gente usa muito nessas questões quando pede essa primeira ou essa outra segunda situação. Mas eu quero te mostrar e propor um desafio aqui. Pense um pouquinho. Se eu quiser, ao invés de sair de A e sem querer ir parar em C, eu chegar exatamente na cidade que está à minha frente, ou seja, a cidade B. Como é que eu faço isso se o rio tem correnteza? Responde aí. Se esse rio tem uma correnteza que vai me empurrar para cá, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso apontar a minha velocidade do barco para cá. Por quê? Porque essa minha velocidade do barco apontada para cá vai me dar uma componente para aqui e uma outra componente para cima. Eu tenho que garantir que essa componente, VBX, digamos assim, seja igual à velocidade da correnteza. Por quê? Porque essa componentezinha apontando para cá tem que vencer essa daqui, ou seja, tem que empatar no caso, né? E isso faz com que ele não vá nem se afastando para a direita, nem para a esquerda, ele consiga ir reto. Então, nessa condição aqui, eu tenho que garantir que o VBX é igual à velocidade da correnteza. Ok? E aí a velocidade relativa dele em relação às margens vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo o meu VBY. E a gente vai entender isso um pouquinho mais em algumas questões que aparecem, um pouco mais complicadinhas, mas é somente isso. Lembre que tem um PDF aqui embaixo na descrição, já com esse resumo, mostrando essas situações e como proceder, mas lembra de entender aqui de fato como acontece aqui no vídeo. Bora fazer uma questãozinha para treinar. Um barco que desenvolve uma velocidade constante de 10,8 km por hora, 10,8 km por hora é a mesma coisa que 3 metros por segundo. Fez isso como? Dividir por 3,6. Então, bora lá. Deseja atravessar perpendicularmente um rio, ou seja, ele quer sair daqui e chegar exatamente a esse outro ponto aqui, de A para B, cujas águas têm velocidade constante de 1,5 metros por segundo, velocidade da correnteza igual a 1,5 metros por segundo. Qual a velocidade do barco em relação à margem do rio? Agora a gente precisa saber disso, né? Qual é a velocidade relativa do barco em relação à margem do rio? Então, a gente sabe que esse barquinho tem que fazer uma velocidade para cá, velocidade do barco. Por quê? Porque essa componente aqui precisa anular a velocidade da correnteza, que é 1,5. E aí a outra componente dele que vai sobrar vai ser exatamente a minha velocidade relativa. E é esse carinha que ele quer. E veja só, ele está falando, se esse cara daqui quer atravessar perpendicularmente, essa componente precisa ser de 1,5 metros por segundo também, já que essa velocidade da correnteza é 1,5 metros por segundo. Se esse vetor velocidade do barco é de 3 metros por segundo, quanto vai ser essa velocidade relativa? Então, soma vetorial. Os 3 aqui, 1,5 aqui, e esse VR que está aqui é o que fecha esse carinha aqui, é VR. Então, Pitágoras, 3 ao quadrado igual a VR ao quadrado, mais 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar quanto? 9 menos 9 sobre 4, igual ao VR ao quadrado. 9 menos 9 sobre 4 vai ficar quanto? 4 vezes 9, 36. 36 menos 9, 25 sobre 4, igual a VR ao quadrado. Então, o VR vai ser igual a 5 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 2,5. Então, essa velocidade resultante do barco em relação às margens vai ser 2,5 metros por segundo. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece daquele PDF que a gente tinha comentado não, e compartilha esses vídeos aí no grupo da sala com seus amigos para entender mais sobre cinemática vetorial.